Vi o meu pai na tragédia do Rio Grande do Sul e vim contar um testemunho sobre isso. Eu sou a Mila e hoje eu vim relatar para vocês como Deus nos avisou que levaria o meu pai e como meu pai faleceu nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Então não sai daí, escute todo o vídeo para que você entenda o que eu estou falando. Não tente adivinhar, não tente supor nada e não tente achar que é loucura da minha cabeça, porque não é, foi real e eu tenho que compartilhar isso com vocês. No dia 28 de abril, que foi no domingo, foi o último dia que eu vi meu pai. Na terça, dia 30, ele faleceu às 8h30 da noite, com o desmoronamento que ocasionou por causa dessas chuvas no Rio Grande do Sul. Um pouco antes, meu pai vinha aqui em casa sempre cedinho, 7 horas da manhã ele já estava aqui. Ele vinha, ele trazia a Bíblia dele, e eu quero que vocês frisem bem essa parte. E ele sempre trazia a Bíblia dele marcada com essas fitinhas na última mensagem que ele leu antes de dormir. Tá? Pra gente conversar sobre isso. Meu pai é evangélico desde 1994 ou 96, não tenho bem certeza. Semanas antes do acontecido, o meu pai chegou e falou assim pra mim, ele estava bem assim, pensativo, meio choroso, ele disse pra mim assim, Neida, Deus falou comigo essa noite. E eu digo, como assim, pai? Ele falou, Deus falou em sonho comigo essa noite. Eu vi o pastor que me batizou e ele estava com um rodo puxando água debaixo da minha cama. E em um dado momento ele olhou pra mim e disse, João, que era o nome do meu pai, o Senhor mandou te dizer que vai te levar dentro dos próximos dias. E meu pai se acordou com aquilo ali. E meu pai era um cara que ele orava tipo 3, 4 horas na madrugada. Ele era assim, era fora. Eu nunca vi uma pessoa orar tanto como meu pai orava. Era copiosamente as orações dele. E meu pai tinha muito essa coisa, tipo, Deus me falou, Deus me disse, sabe? E eu creio piamente nisso, tá? E o meu pai, ele tinha esse contato com Deus, assim, de pô, Deus falou isso comigo e tal, tá. Bom, enfim, vamos lá. Aí eu tentei amenizar aquela situação, o dia passou, tudo certo. Dia 28 de abril, que foi o último dia que eu vi meu pai, foi no domingo, meu pai chegou e ele estava bem abalado, assim, bem abalado. E ele chegou aqui, meu marido estava dando estudo para um rapaz, porque a gente tem célula, então a gente faz discipulado aqui em casa. E ele chegou, meu marido falou com ele disse, é a última vez que eu tô vindo aqui, Thiago. Meu marido ficou assim e tal, conversou um pouquinho com ele, depois ele subiu lá pro ateliê e os rapazes ficaram aqui. E ali ele começou a conversar comigo, enquanto eu fazia meus artesanatos, e ele disse, é a última vez que eu tô vindo aqui, é a última vez que eu vou ver vocês, porque o Senhor, essa noite, a voz do Senhor entrou no meu quarto, e eu ouvi nitidamente o Senhor dizer que ia me levar. Eu não sei se não é essa noite que o Senhor vai me levar nos próximos dias, mas eu vou ir, porque o Senhor falou que vai me levar. E uma das maiores preocupações do meu pai, que ele frisou nesse dia, como ele frisou nos dias anteriores, era, eu só peço que se Deus me levar, que Ele leve os meus animais junto comigo. Meu pai tinha 2 cães e 3 gatos, meu pai era apaixonado por bichos, vocês não têm noção. Ele era assim, se ele pudesse resgatar todos os animais, ele resgatava, sabe? Então ele disse, porque eu sei que ninguém saberia cuidar dos meus bichos como eu. Então essa tem sido a minha oração para o Senhor. E ele estava muito triste, como se ele se estivesse se despedindo mesmo. E ele estava. E ele falou para os meus filhos que o vô não ia poder vê-los crescer. Falou para minha filha na mesa, na hora do almoço. Ele pediu perdão para minha filha de 8 anos. Ele disse, filhinha do vô, porque ele sempre chamava meus filhos assim. Perdoa o vô. Aí ela ficou olhando assim, perdoar do quê, vô? Aí ele perguntou, perdoa o vô. Porque o vô não vai estar aqui para dançar a tua valsa dos 15 anos contigo. E ela entendeu, e ela disse que perdoava ele. Ele deu uma enxugada nas lágrimas, né? Ficou aí conosco até umas 4h30 da tarde, depois ele se despediu e disse, gente, eu tô indo. Eu, tá bom, pai, amanhã a gente se vê, porque ele vinha todo dia. Só que na segunda-feira, choveu, e choveu muito aqui. Mas como aqui é um lugar que chove bastante,
Eu disse, tá, hoje ele não vai sair porque tá meio frio, choveu, né? Eu sempre mandava de noite pra ele algo pra ele jantar e alguma coisa caso ele quisesse ficar em casa no outro dia pra ele não precisar fazer comida. E na terça, meu marido veio do serviço, se teu pai não veio, eu disse, não, mas eu preparei uma viandinha bem quentinha, fiz um bolinho de milho que ele ama, fiz macarrão que ele amava a minha massa. E eu disse, leva ele pra ele. Meu marido disse, sim, eu vou levar ele, já comprei uma vitamina pra ele, porque ele estava se sentindo meio fraco, vamos levar pra ele. Meu marido chegou lá, entregou pro pai, disse, amanhã, São João, que seria feriado na quarta-feira, eu venho lhe pegar perto das 9, que o senhor não precisa acordar tão cedo, pro senhor ir passar com nós, tá? Tá bom, combinaram tudo. Beleza. Agora eu quero abrir um parênteses nisso aí. Nesse dia, da terça-feira, foi um dia muito diferente para mim. Eu acordei com um sentido diferente no meu coração, como se eu já soubesse que algo ia acontecer. E eu estava desinquieta com aquilo. Ao decorrer do dia, eu ouvi 2 pregações que falavam sobre luto, mas uma em específico mexeu muito comigo e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A pregação da pastora, missionária, não sei, Helena Raquel, no Gideão Missionário, tá? Ela pegou essa passagem na sexta-feira, só que eu só assisti na terça. E você assista, e você vai entender o que eu tô falando. Eu sobre isso, eu não tava entendendo o que ela tá falando com aquilo ali, sobre luto, sobre não mostrar, assim, o luto, fazer, sabe, coisas. É muito forte essa mensagem, eu gostaria muito que você assistisse, tá? Procure lá. E aquele dia foi, assim, meio esquisito. Quando chegou de noite, tá? Era 8:55 da noite e eu tava escovando meus dentes quando uma vizinha ligou e disse assim, Mila, teu pai foi soterrado. E só se ouviu os gritos de desespero. E, gente, eu fiquei em estado de nervo, eu comecei a tremer, porque a ideia de tu, sabe, pensar que teu pai morreu gritando desesperado por socorro, me sufocava. E eu dizia, Deus, que ele não tenha morrido assim, sufocado, que ele não tenha sentido dor, que, sabe? Porque as coisas que tu, no desmoronamento, tu sabe que é impossível, assim, é tipo 0,0,1% de chance de alguém ter sobrevivido, mas ok, eu confiava em Deus, e se fosse da vontade de Deus que eu tivesse sobrevivido, ok, eu creria no milagre. Mas agora vem a parte mais assustadora. O pai foi retirado só na quarta-feira de manhã, ele ficou toda a noite lá. Só que era 1h da manhã, eu e meus irmãos e meu marido estávamos de vigília naquele lugar. A 1h da manhã, uma voz ecoou dentro de mim assim, ó. E essa voz me disse, não te preocupa. Ele foi levado antes da casa desmoronar. Ele morreu dormindo. Eu digo, Senhor, eu tô ficando até louca. Sabe, porque a situação como um todo te faz pensar que tu pode estar ficando doido. E eu disse, Senhor, então me confirma isso se for o Senhor falando comigo. Mas eu falei com Deus aqui, né? Não externei nada. Vim pra casa, às 4h da manhã, porque meu marido tinha trabalhado no outro dia, tava muito cansado. Eu digo, não, vamos em casa, tu dorme um pouco, eu vou ficar lá, vou fazer um café pra trazer pros guris aqui, porque a gente ia ficar toda noite naquele lugar, e tava frio, e tava chovendo. E aí eu não consegui dormir aqueles minutos ali, meu marido dormiu. Mas antes que meu marido dormir, eu disse, Tiago, eu quero muito que o Senhor me confirme que o pai faleceu dormindo. Que chegue alguém e diga, olha, a gente encontrou ele tapadinho, dormindo. Assim, eu vou ter certeza que Deus levou ele antes que desmoronasse tudo sobre ele. Às 9h da manhã, acharam meu pai. E aí o brigadiano, o policial, então, ele veio e ele falou assim, gente, a gente encontrou ele como se ele estivesse dormindo. Tapadinho, com cobertor. Tranquilo, assim, como se estivesse dormindo. Não tinha terra sobre meu pai. Porque quando desmoronou a casa, fez isso aqui, ó, aonde ele estava. Alguns, não é viga que fala, aquelas madeiras do forro, sabe? Algumas caíram sobre ele teve uma leve escoriação na cabeça, no dedo aqui assim, na orelha e na costela, que eu acho que ela caiu meio que assim, sabe? Só que ele ficou coberto com aquilo ali, então desmoronou ao redor e ele ficou coberto assim, tá? Isso foi impactante, porque as minhas pernas se afrouxaram. Eu disse, meu Deus. O mais assustador disso tudo foi quando na noite do dia 1º a gente foi para o IML e o legista saiu na porta com uma cara bem assim, preocupada, assustada, não sei definir, ele tava com uma cara esquisita. E tava aí nós e o outro rapaz que perdeu o pai dele, que era vizinho do meu pai também ao lado. E ele disse para mim assim, tu é filha do seu João? Eu disse, sou. Ele disse, deixa eu te falar uma coisa. O teu pai não tinha nada de terra, ele não aspirou nada. Não tinha nada nem nas vias aéreas,
nem no pulmão. Aí ele falou 3 vezes para mim, o pulmão estava limpinho. Ali Deus falou comigo. Era mais uma confirmação que Deus me dava de que ele tinha levado meu pai. Tempos antes da casa desmoronar. Quando a casa desmoronou, todos os animais do meu pai estavam dentro de casa. Todos morreram. Lembra que eu falei que ele pediu para o Senhor levar os animais dele? Então, foi extremamente assustador. E me deixou pensando alguns dias. Pedi para os moradores dali, se eles encontrassem a Bíblia do meu pai, que eles guardassem, porque para mim tinha um valor sentimental gigante, visto que todos os dias de manhã a gente meditava nela juntos. Eles acharam a Bíblia do meu pai e do jeito que eles acharam, eles deixaram. E a Bíblia do meu pai estava aberta. E agora vocês vão perguntar assim, como tu sabe que estava aberta neste capítulo? E não foi tu que abriu. Porque toda noite, antes de dormir, lembra que eu falei? O meu pai marcava onde ele leu, para ele não perder. E assim ele fez. E eu vou mostrar a Bíblia para vocês agora. Ó, tem muito cuidado porque ela ainda está o meu, eu tô secando ela ainda. Mas ela ainda está muito. Ó, tá vendo? Tá aqui a Bíblia, olha que estado que ela tá. É uma Bíblia nova que ele comprou ao barro. Tá? E a passagem, tá? E é Jeremias 47. E eu vou ler para vocês o que diz em Jeremias 47. Assim diz o Senhor: eis que do norte se levantam as águas e se tornarão em torrente transbordante, inundarão a terra e a sua plenitude, a cidade e os seus habitantes. As pessoas gritarão por socorro e todos os moradores da terra se lamentarão. Jesus, meu pai, que faria? E não permitiu que meu pai passasse pelo desespero, pela dor. Porque depois eu descobri que quem estava gritando por socorro era o vizinho, que graças a Deus foi resgatado com vida. Mesmo na morte, o Senhor, ele se faz presente. E às vezes a gente não entende por que a gente passa por certas situações. Eu não entendi por que Deus levou meu pai no coração. 72 anos, mais lúcido, saudável. Um avô maravilhoso. Para mim sempre foi um pai fantástico. Apesar de todas as dificuldades que ele tinha da época dele, ele me criou da melhor maneira. Hoje eu entendo que existe um propósito nisso tudo. E um dos propósitos é eu estar aqui hoje falando com você. O Senhor, ele tem nos alertado que a vinda dele está muito próxima.